Olá, queridos e queridas, tudo bem? Estou de volta aqui, estamos na nossa segunda aula do curso de Direito Consumidor, Formação dos Sonhos. Nossa aula 2 começa agora e vai falar do tema da relação de consumo, né? Na aula passada falamos do surgimento da ideia de consumo, da ideia de consumidor, como que o direito regulamentou esse direito do consumidor. Então falamos aí da massificação da sociedade, evolução industrial, e falamos também como que o direito do consumidor entrou no ordenamento jurídico, então na Constituição, depois do Código de Defesa do Consumidor, e basicamente essa foi a parte introdutória para a gente ter uma visão científica e uma visão do que é o consumidor, para que ele serve, o direito do consumidor, e a gente ter um olhar mais apurado de quem que é esse consumidor. Só que hoje a gente vai falar da relação de consumo, que é a base do direito do consumidor, porque sem a relação de consumo não vai ter nem consumidor, nem fornecedor. E a gente tem que ter em mente que a relação de consumo é uma relação jurídica, fática, e porém temos aí algumas complexidades que temos que enfrentar. Então vamos começar já a partir de agora falando disso. Primeira coisa, se é uma relação de consumo, então, pensando na classificação, na natureza dela, temos que pensar nos seus elementos. Então, temos um elemento que é elemento subjetivo, consumidor e fornecedor. Temos um outro elemento que é o elemento objetivo, aquilo que a pessoa adquire, aquilo que a pessoa vende, então é o produto e serviço. E, por fim, temos aí esse elemento finalístico, para que a pessoa adquire o produto e serviço, né? Então, vamos enfrentar todos eles, mas lembrando que aí a ideia de quem é o consumidor, que é a nossa pergunta básica no direito do consumidor, é a mais difícil, a gente vai deixar para o final. Por quê? Porque tem várias correntes, juridicamente não é tão simples definir quem que é o consumidor, identificar esse consumidor na relação. Pois bem, então falando aí da relação de consumo, elemento subjetivo, objetivo e finalístico, né? Antes de tudo, vamos falar aí do elemento objetivo, né? Então, quando alguém vai adquirir, quando alguém pratica uma relação de consumo, ela vai adquirir um produto ou serviço, né? Então, os produtos e serviços são um elemento objetivo da relação de consumo, né? Então, uma pessoa vende um serviço ou um produto, outra pessoa adquire um produto ou serviço, de maneira bem simples, né? Então, esse elemento objetivo são os produtos e serviços. Daí nós temos que enfrentar aí algumas questões. Por exemplo, produtos, né? Os produtos são os bens, né? Eles podem ser bens materiais, imateriais. Vejam só, essa discussão tinha relevância nos anos 90, 2000, mas hoje em dia você tem dúvida que bens imateriais também são produtos, né? Um bem que é vendido no mercado de consumo, participa de uma relação de consumo, é um produto. Mas você tem dúvida que um produto que não é físico, que é material, que não é um produto, você tem dúvida, por exemplo, um software, né? Não um software de um CD, um software que você baixa por streaming e tal, que você não pega, é uma coisa que não é física, que é imaterial. Isso também é um produto e serviço, né? Então, quer dizer, isso também é um produto. O produto, então, ele pode ser de qualquer tipo, né? Pensando na classificação dos bens do direito civil. E uma questão que vem à mente é se os produtos gratuitos também podem ser, se os bens fornecidos de maneira gratuita também entram nessa classificação de produto para a relação de consumo, né? Daí temos que lembrar da tal da amostra grátis, né? É um costume que os fornecedores tinham talvez há algum tempo atrás, hoje em dia nem tanto, mas eles forneciam aí uma amostra grátis, falava, se você gostar, você vai continuar adquirindo, você vai entrar num plano aí de fidelidade nosso, então essa primeira amostra é grátis, as outras serão pagas, isso nem sempre era muito bem explicado, não ficava claro, mas a amostra grátis é aquele convite de boas-vindas para você adquirir outros produtos. Então,
ele faz parte de uma campanha, faz parte de uma estratégia de venda, então, naturalmente, ele é um produto para a relação de consumo. A amostra grátis é. E os serviços, então? O que seriam os serviços? Né? Serviços são prestações, aquilo que uma pessoa executa visando a uma remuneração, né? Então, aí uma obra, aí sei lá, uma limpeza, alguém que vai cozinhar, etc. Tudo isso é um serviço. Mas o que define exatamente o serviço? Ele é uma prestação no mercado de consumo. Por exemplo, não pode ser um favor de um amigo que tem que, sei lá, vai na sua casa furar a parede porque ele tem uma furadeira. Não é isso. É uma prestação visando a uma remuneração feita no mercado, né? Ou seja, de uma forma de contato entre um fornecedor e um consumidor, né? E ele tem que ter remuneração, né? Essa é a palavra-chave. Só que um dos problemas que surge é que essa remuneração ela pode ser direta ou indireta. Então, um exemplo muito bom, típico aí das remunerações indiretas é o estacionamento cobrado em alguns estabelecimentos, né? Eles falam que o estacionamento é grátis, né? De uma loja de departamento, por exemplo. O estacionamento é grátis, mas qual que é a remuneração indireta disso? Porque o estacionamento é grátis como aí um convite, aí, uma benesse do fornecedor, do estabelecimento, para você deixar seu carro lá por qualquer tempo necessário, e com isso você adquirir os produtos e serviços deles. Né? Então, por exemplo, tem alguns shopping centers aqui em São Paulo que o estacionamento é grátis mediante a compra de um valor em supermercados. Né? Então, um shopping center tem várias lojas, vários estabelecimentos, mas se você adquirir um mínimo no supermercado que também está dentro do shopping center, o estacionamento fica grátis. Então, é uma forma de remuneração indireta, né? Porque é um convite aí para você adquirir outros produtos e serviços. Né? E só que, como tem essa questão da remuneração que está vinculada à ideia do serviço, então nós temos que pensar o seguinte: e o serviço grátis, o serviço que não é remunerado, o serviço aí, vamos pensar pro bono ou alguma coisa que é feita por favor, alguma coisa que é feita em agradecimento aí a uma situação, isso daí ele entra no conceito de serviço para o direito do consumidor na relação de consumo. Daí temos que lembrar do seguinte: o serviço, se ele não é remunerado, ele não entra. Por quê? Porque daí ele vai descaracterizar um serviço em si, né? Ele vai descaracterizar um serviço na relação de consumo, diferente do produto, que a amostra grátis ela não descaracteriza, porque a amostra grátis ela vai ser aí o topo do iceberg, ela vai ser um convite para aquisição de outros produtos. No serviço, não. Um serviço que não é remunerado, um serviço grátis, um serviço de agradecimento, etc., isso não entra no conceito de serviço para fins de relação de consumo e para direito do consumidor. Né? Esses serviços podem ser também serviços públicos, né? Isso é uma questão que a gente vai enfrentar em outra aula, mas lembre-se que alguns serviços públicos se submetem ao Código de Defesa do Consumidor. Essa é uma classificação que vai depender de algumas variáveis, mas esses serviços públicos, se eles são oferecidos com uma relação de consumo, no mercado de consumo por um ente público, normalmente concessionárias ou permissionárias de direito, né, que fazem parte da administração indireta, então eles também vão entrar aí como serviço na relação de consumo, né? Então, os serviços públicos a gente vai falar em outra aula, mas lembre-se que pode ser, os serviços públicos podem entrar, sim, nessa classificação de produtos ou serviços. E agora a gente vai pular um pouquinho. Estava falando do elemento objetivo, agora eu vou falar do elemento finalístico, que é o final aí da nossa escalinha, porque eu vou falar com mais devagar do elemento subjetivo depois disso, que é o mais difícil, né? Principalmente o conceito do consumidor. A finalidade, então, a pessoa, consumidor ou fornecedor, vai adquirir um produto ou serviço para quê? Né? Então, a finalidade é a circulação de produtos, serviços, de mercadorias e esse consumo. Né? Então, lembre-se, tem que lembrar da primeira aula, paradigma de consumo versus paradigma de manufatura. Então, a ideia da finalidade é a aquisição de produtos e serviços, circulação de mercadorias, né?
para a pessoa consumir como destinatária final. Ou seja, consumir, lembre-se que alguém vai consumir aí uma fruta, né, um sorvete, que é mais fácil, a pessoa vai pegar tudo aquilo, sorver, vai reduzir a nada. Então é isso, a pessoa vai consumir, ela vai retirar esse produto de circulação, ela vai ser destinatária final, porque ela vai utilizar esse produto, né? E ela vai usar esse produto da maneira como bem entender, ou seja, ela vai retirar do mercado. Então, a finalidade, a palavra-chave aqui é destinatária final. Esse destinatário final ele pode ser fático, ou seja, ele retira efetivamente, né, do mercado, ou econômico, né? Ele vai retirar do mercado aí para uma finalidade que não seja lucro. Então, vamos ver isso aqui no conceito de consumidor que vamos começar a enfrentar a partir de agora, quando a gente vai falar aqui do elemento subjetivo, são os sujeitos, perdão, os sujeitos da relação de consumo, o fornecedor e o consumidor. Vamos começar então. Os sujeitos da relação de consumo, eles são os agentes econômicos aí que traduzem essa relação, então são os agentes, os indivíduos, as pessoas, as empresas que vão aí fazer essa circulação de mercadorias com aquela finalidade, né? Então, por serem agentes econômicos, então temos que lembrar também daqueles princípios da ordem econômica, da livre iniciativa, etc. Ou seja, eu trago atenção para isso porque quando formos pensar em fornecedor, temos que ter em mente que fornecedor é aquele que vai ter um viés aí de vender, de fazer a circulação da sua mercadoria e serviço, mas temos que pensar para que ele vai utilizar isso, né? Então, se ele vai utilizar isso para o lucro, revenda, se ele vai retirar do mercado, se ele vai usar isso como insumo, esse é um dado interessante. Então, e crucial para sabermos, então, quem que é esse fornecedor. O fornecedor, pois bem, o fornecedor ele se confunde com empresário, só que ele é mais amplo do que um empresário no sentido do código do direito empresarial, né? Lembre-se do empresário que está lá no Código Civil, artigo 900 e pouco, tem o conceito de empresário, né? A pessoa que realiza atividade econômica com habitualidade, etc., tal, atividade pode ser artística, etc., desde que tenha uma finalidade de circulação de mercadorias, tal. Esse é um empresário do Código Civil. O fornecedor se confunde com ele? Não necessariamente. Por quê? O conceito é mais amplo do que isso. Porque temos que pensar na atividade. O fornecedor é quem realiza a atividade econômica. Então, ele é mais amplo que o empresário, justamente porque ele pode abranger aí a ideia de empresário, mas ele pode ser também alguém que simplesmente forneça uma atividade intelectual que não caracteriza elemento de empresa, né? Então, lembre-se que o fornecedor, ele é um conceito amplo. E o Estado pode ser fornecedor também, né? O Estado pode ser fornecedor à medida em que ele vai estar fornecendo bem na relação de consumo. A gente vai falar de serviços públicos, mas o Estado ele pode ser tanto fornecedor quanto consumidor, a depender aí de outras condicionantes, elementos, mas a princípio guarda essa informação que o Estado pode sim ser fornecedor a depender de algumas condicionantes. Esse é fornecedor. E agora temos que falar do famosíssimo, porém controverso, sujeito aí, o nosso conhecidíssimo, nosso ilustre consumidor, todos nós consumidores. Então, quem que é o consumidor, né? Vamos também pensar em circulação de atividades mercadorias, vamos pensar em aquisição de produtos e serviços, mas o consumidor, ele é quem, assim, a princípio, no primeiro degrau, é quem adquire, né, o produto ou contrata um serviço de um fornecedor no mercado de consumo
pensando lá como destinatário final. O problema é que consumidor, nós temos o consumidor, estrito senso, o consumidor por equiparação, porque o código ele traz aí algumas pessoas que são equiparadas a consumidor. Por que equiparadas? Porque numa dada relação, numa dada ação judicial, elas podem ser consideradas consumidoras aí para poder reivindicar seus direitos, para poder aí estar relacionada aí numa relação de consumo. Então, o consumidor, a princípio, a definição dele vem lá no Código de Defesa do Consumidor, estamos no artigo 2º, ele é toda pessoa física ou jurídica que adquire e utiliza produto ou serviço como destinatário final. Esse é o nosso primeiro patamar de discussão. É importante dizer que a pessoa jurídica também pode ser consumidora, né? Veja só, uma empresa que contrata o serviço de instalação de ar-condicionado, que não tem nada a ver com a sua atividade fim, né? Ela contrata lá para sua sala de reuniões, o ar-condicionado. Ela também é consumidora, por quê? Porque ela vai estar nessa relação em si, ainda que ela seja uma empresa, né? Temos que desvincular essa ideia de consumidor da pessoa física, né? De nós consumidores, vamos pensar como empresa, o estabelecimento vai estar agindo como consumidor naquela dada relação. Então, ela vai caracterizar todos esses elementos, ela vai adquirir um serviço como destinatário final, ainda que ela seja uma empresa, né? Então, mas isso é diferente, por exemplo, de uma empresa que vai adquirir um insumo para poder produzir uma atividade da qual ela da qual é a finalidade dela, né? Vamos dizer, por exemplo, uma empresa que fabrica ar-condicionado e ela vai adquirir uma hélice de ar-condicionado. Daí, nesse caso, ela não vai utilizar aí como consumidora, vai utilizar como insumo, como fornecedora para vender ou revender esse produto no mercado de consumo. Dela não é consumidora. E eu já estou trazendo essas ideias para você ter em mente que são esses elementos, são essas discussões que vão aí determinar qual o conceito de consumidor. Isso daqui ganhou bastante fôlego na jurisprudência, temos basicamente 3 conceitos de consumidor. Mas antes disso, é importante pensarmos, o poder público ele pode ser consumidor também? O poder público ele pode ser consumidor à medida em que ele também se enquadrar nessa situação de adquirir um produto ou contratar um serviço para realizar na sua atividade que não seja sua atividade fim. Então, por exemplo, uma repartição pública que contrata café, uma empresa de fornecimento de café para seus funcionários, ela também vai ser, nesse caso, uma consumidora. Por quê? Porque o poder público, ele não, assim, né, uma repartição pública, a finalidade dela não é fornecer café, ainda que quem vai visitar goste de tomar seu cafezinho, às vezes grátis ou não. Mas a ideia não é essa. A repartição pública serve por outras finalidades, por exemplo, uma secretaria, um PROCON ou aí um poupa-tempo, ele vai servir para outras finalidades, para retirada de documentos, né, para essas ações ligadas à cidadania, tudo isso para que serve essa repartição pública. Agora, o cafezinho, o papel higiênico, a água que está lá dentro, isso daí são coisas que o poder público, a administração pública vai adquirir para suas atividades do dia a dia. Então, nesse caso, ela é consumidora, né? E agora nós temos finalmente que falar desses tais conceitos de consumidor. Por quê? Porque o consumidor pode ter aí 3 conceitos, né? Então, perdão, aqui, os conceitos de consumidor. Vejam só, a lei, quando o conceito que está lá no código, fala que o consumidor é toda pessoa que adquire como destinatário final. Quando ela fala destinatário final, ela se refere a destinatário final no sentido fático, ou seja, ela retira do mercado de consumo. Então, essa aqui é chamada doutrina maximalista, ou seja, ela é muito ampla, ela abrange as pessoas jurídicas, ela é literal, porque ela vai dizer exatamente o que está na lei, que ela vai retirar do mercado de consumo. Ela não analisa para quê, ela simplesmente vai analisar que a pessoa
o consumidor retira do mercado, não vai analisar se vai utilizar para revenda, para lucro, etc. Simplesmente retira do mercado, e ela é muito ampla, né? Então, por isso que, como ela é ampla, ela é chamada de maximalista, né? E ela é maximalista, lembre-se que ela tem um viés objetivo, né? Porque ela simplesmente analisa se essa pessoa vai retirar de circulação o produto ou serviço. E lembre-se que a teoria maximalista inclui as pessoas jurídicas, né? Grosso modo, em geral. Agora, a segunda teoria sobre quem é o consumidor é chamada teoria finalista, né? A teoria finalista, ela pega aqui essa ideia de que ela vai retirar do mercado de consumo, mas ela coloca um elemento, uma condição, desde que não seja para obter lucro, porque daí entra naquele caso que eu comentei com você, que é a empresa que compra um insumo para aí fabricar os produtos que são parte da finalidade da missão empresarial dela. Então, se ela faz isso, se ela pega um produto para insumo, se ela vai pegar aí um produto para obter lucro, para revenda, então, nesse caso, ela não vai ser consumidora, né? Então, esse é aquele típico exemplo de que o consumidor ela vai ser aquele lá que pega o produto, desde que não seja para lucro. Então, a palavra-chave aqui você vai avaliar o uso da aquisição do produto ou serviço, né? E você tem que pensar que ela não serve para o lucro. Então, essa doutrina finalística. Por que é finalística? Porque ela vê a finalidade. Então, se ela vê a finalidade, ela não é objetiva, né? Porque ela vai avaliar um elemento. Se ela vê um elemento, ela vai ser subjetiva, ou seja, ela vai avaliar, ela vai ter um viés aí de saber para que serve essa aquisição do produto ou serviço. Então, nesse caso, ela vai excluir algumas pessoas jurídicas, né? Ainda que tenha retirado o produto de circulação, porque as pessoas adquirem para insumos para fabricar outros produtos, então ela não vai ser consumidora nesse caso, né? E ela vai ter aí um viés que também não é um viés econômico. Ele não é um viés fático, ele é um viés econômico, porque vai avaliar que ele vai servir aí para uma atividade que não seja simplesmente retirar de circulação. Ela vai analisar que ela vai pegar esse produto ou serviço para tudo, exceto para lucro, né? E, finalmente, a terceira corrente é a chamada corrente finalista mitigada, ou seja, ela traz aí, ela reduz um pouco, ela transforma um pouco essa teoria finalista, para quê? Para trazer realçar o elemento fático, não o elemento econômico, né? Então, ela vai ser, qual que é a ideia dela? Ela vai trazer a ideia da pessoa que adquire esse produto ou serviço, exceto para lucro, mas se ele estiver em situação de vulnerabilidade, ele também vai ser considerado consumidor. Ou seja, então uma teoria finalística, ela vai ser analítica, ela vai ser subjetiva, mas ela vai ser também objetiva no sentido que se ele for vulnerável numa situação, uma dada situação, no caso concreto, ele vai ser considerado consumidor. Então, novamente, temos três correntes. Uma, de um lado, maximalista, outra, do outro lado, finalista, né? A maximalista, e daí temos aí um viés da finalista. Então, a maximalista é muito ampla, ela vê o consumidor como destinatário final. Por outro lado, a finalista, ela vai ver para que o consumidor vai utilizar isso. Então, se for para lucro, para revenda, ele não vai ser considerado consumidor. E um bracinho aí da finalista vai considerar que, se mesmo nessa situação em que ele adquire o produto e seja para revenda ou para lucro, se ele for vulnerável na situação, ou seja, se ele estiver nessa situação de desigualdade em relação ao fornecedor, daí ele não vai ser considerado, então, ele vai ser considerado consumidor. Então, finalista mitigada, né? Esses são os conceitos de consumidor, em si, stricto sensu. Agora tem os conceitos de consumidor por equiparação, ou seja, quem é equiparado é consumidor. Daí a lei traz três deles. Primeiro, no artigo 2º, parágrafo único,
que consumidor é a coletividade de pessoas, ainda que determinadas, que têm intervindo nas relações de consumo, né? Ou seja, quem participa aí de uma situação em que você acabou adquirindo o produto de outra pessoa, etc., você interviu nessa relação de consumo, e ainda que seja de forma indeterminada, ou seja, ele é por equiparação, não é a pessoa que adquiriu primeiramente o produto, mas ela interviu ou interveniente. O outro deles está no artigo 17, o outro consumidor por equiparação, que são os consumidores as vítimas do evento. O artigo 17 fala lá da aba de responsabilidade civil, e ele vai ser a vítima dos eventos de, por exemplo, responsabilidade civil do fato do produto, de um acidente de consumo. Então, quem é vítima disso, ainda que indeterminadas, ele também vai ser considerado consumidor. Por quê? É o chamado bystander, né? Aquela pessoa que teve um acidente de consumo, entrou com uma ação judicial de um produto vencido. Se uma outra pessoa comprou esse mesmo produto vencido e sofreu isso, ainda que não seja aquela pessoa da relação original, ela também vai ser considerada consumidor. E, finalmente, aquele do artigo 29, que está relacionado aí às práticas comerciais, é outro consumidor por equiparação, que são as pessoas determináveis ou não expostas às práticas comerciais, ou seja, nesse caso é aquele que esteve sujeito a uma publicidade, a alguma cláusula abusiva, a prática abusiva, todo mundo que esteve sujeito a isso, ainda que não seja aquela pessoa que participou da relação original, ele vai ser considerado consumidor. Então, o conceito de consumidor, ele tem consumidor stricto sensu, que a gente vai pensar a teoria maximalista, finalista e finalista mitigada, e também vai ter o consumidor por equiparação, que são os intervenientes em relação ao consumo, aqueles sujeitos à prática de as vítimas de acidente de consumo, sujeitos às práticas ofertas das práticas comerciais. Então, essa daqui é a nossa aula 2. Aula que vem a gente vai continuar aqui no CDC. Agradeço sua atenção, não deixe de curtir, de compartilhar esse projeto que é colaborativo, e conta contigo aí para continuar, tá bom? Obrigado, até mais.